A primeira Targaryen a ter uma visão do fim foi a Daenerys. Ela ficou conhecida como Daenerys, a Sonhadora, por ter previsto o fim de Valíria por meio de um sonho. É o colapso que acabou com a cidade franca de Valíria e que até hoje é um mistério. Depois foi a vez do Aegon, o Conquistador. Ele sonhou com o fim do mundo dos homens, viu um inverno sombrio descendo pelo norte e tomando o continente com a escuridão. A personificação desse inverno, óbvio, é o Rei da Noite. Até que nasceu o rei mais trágico da história Targaryen, Viserys, o Pacificador. Ele também teve um sonho profético, interpretou errado e, muito influenciado por esse sonho, Viserys acabou conduzindo todo o reinado dele de forma irresponsável, não antecipou, não pensou que as atitudes dele resultariam em caos e conflito quando ele casou de novo com a Alicent Hightower, e aí o reinado do Viserys deu início à maior guerra civil da história, que virou série, a House of the Dragon, que vai contribuir, para a extinção desses seres emblemáticos da casa Targaryen, que são os dragões. Dragão não seria extinto se essa guerra familiar pelo trono não acontecesse. Repara que tudo o que eu mencionei até esse momento foram acontecimentos trágicos envolvendo algum tipo de magia ou poder. Porque o sonho profético, é um dom mágico, uma habilidade que se manifesta em alguns Targaryen. Então, é um dom muito especial, só que, ao mesmo tempo, extremamente perigoso. Porque quando o Targaryen sonha, na maioria das vezes ele interpreta errado, toma decisões ruins e após o sonho, alguma catástrofe acontece. O sonho de dragão, que é o nome dessa habilidade, é quase uma maldição. A exceção é o caso da Daenerys Targaryen, A família Targaryen fugiu de Valíria por conta da visão dela e então conseguiram se salvar antes de Valíria colapsar. Essa foi uma longa introdução porque esse vídeo é sobre um conceito, um mistério que nunca foi abordado antes, eu nunca vi ninguém debatendo o que eu vou contar hoje, que é a origem dessa atmosfera quase sobrenatural que está enraizada na casa Targaryen desde o princípio. A origem e a conclusão. Os Targaryen, desde a sua origem, sempre fluíram entre morte, sangue e perdição. Esses três elementos formam a natureza e a história de toda a vida Targaryen. Inclusive, os 3 dragões no símbolo da família poderiam facilmente representar isso: sangue, morte e perdição. Um dragão para cada elemento. É uma interpretação alegórica, uma forma metafórica de olhar o símbolo, porque eu sei que esse brasão tem a intenção de representar Aegon, Rhaenys e Visenya. Porém, a casa Targaryen tem muito misticismo e muita simbologia. A House of the Dragon fez uma coisa excelente que Game of Thrones não fez, que foi resgatar a simbologia valeriana, que no livro é muito forte, como, por exemplo, o trono rejeitar um rei. Aquele momento do Viserys se cortando no Trono de Ferro no episódio 1, claro, você pode ter inúmeras interpretações da cena, mas uma delas, na minha opinião, é que o Viserys não nasceu para reinar. Ele não foi feito para ser rei, no fim ele percebeu isso, então simbolicamente é o que a cena está comunicando. Quando ele se corta, é a ideia da rejeição do trono, é um sinal que o reinado dele não vai dar certo e por isso o trono feriu quem estava sentado ali. No caso do Viserys, a cena tem ainda mais significado porque ele se cortou momentos antes de comunicar a Rhaenyra Targaryen que ela seria escolhida como herdeira. Ou seja, olha só, Viserys se cortou momentos antes de tomar a decisão que mudaria para sempre a história da casa Targaryen. A segunda cena, que também é embalada em simbolismo, é a do episódio 2 que o Viserys está conversando com a Alicent Hightower. Ali, ele está falando um pouco sobre a história de Valíria, sobre o Capitólio Valeriano que foi construído dentro de um vulcão, e então ele pega uma peça, para explicar o que ele está falando, e o dragão que está na mão do Viserys cai no chão e se parte ao meio. É basicamente um presságio, Ele quebra da mesma forma que toda a casa Targaryen vai quebrar dali em diante, porque é na House of the Dragon que os Targaryen vão perder a força. No caso, perder dragões. Então percebe como o místico, a magia, o simbolismo sempre esteve presente na casa Targaryen de várias formas. Na minha visão, existe algo muito maior por trás da casa Targaryen, orquestrando e controlando tudo de ruim que acontece. O Senhor da Luz pode ser o responsável por isso. O Deus da Chama e da Sombra, também conhecido como o Deus Vermelho. Eu sei que em Westeros essa religião não é muito popular, ela é muito mais forte em Essos. Westeros tem a fé dos Sete como a religião mais forte, junto com a dos deuses antigos que os Stark seguem. Porém, o Deus Vermelho é o que mais se manifesta em Game of Thrones.
Falam muito, que os Targaryen são mais próximos dos deuses do que os homens comuns. Isso também não é à toa. É por conta do lado mágico que a casa tem, não só dragões, mas também visões, resistência a fogo, imunidade a fogo que só a Daenerys tem. E eu creio muito que o George Martin deixou essa história de Valíria bem nebulosa de propósito, porque assim o simbolismo e a interpretação não têm limites. Aqui se desenha o ponto principal do vídeo todo. Parece que a casa Targaryen foi destinada a sucumbir da forma mais dramática possível, como se o lado mágico dos Targaryen tivesse um preço, e esse preço é a casa ir se destruindo ao longo do tempo, como se tivesse algo maior arquitetando tudo. Valeriano tem dragão, domina continente, o lado mágico deles é inigualável, só que do outro lado dessa mesma moeda tem sangue e fogo como preço. Olha, Game of Thrones já deixou claro que o Deus Vermelho é real. Ele já se manifestou mais de uma vez, isso é evidente na história. O Beric Dondarrion foi revivido inúmeras vezes, até o Sandor Clegane, que era cético em relação a isso. Ele próprio teve uma visão no fogo. A Melisandre já sabia que a Arya ia derrotar o Rei da Noite. Jon Snow foi revivido. Então veja bem, se o Senhor da Luz tem poder para isso tudo, se ele envolve quem ele quer para desenhar a narrativa que ele quer, e ele fez isso, o Deus Vermelho moveu as peças exatamente como ele queria, quem garante que não é ele, o sobrenatural por trás de cada tragédia dos Targaryen? Porque uma coisa é certa, o que acontece com os Targaryen é fora do normal. É a casa mais desastrosa de Game of Thrones. Supera fácil os Starks, até porque os Starks não foram extintos em Game of Thrones, Como eu disse, a religião do Senhor da Luz é mais forte em Essos, onde tem até o templo. Mas a questão aqui não são os adeptos da religião, não é quem segue e pratica ou o quanto a religião é popular. O ponto é o quanto os deuses ou Deus pode influenciar no mundo da história, o quanto ele move peças e qual deles faz isso. A resposta é óbvia. O Senhor da Luz, na minha opinião, é o Deus que mais se manifestou, participando inclusive da batalha pelo amanhecer, a luta contra o Rei da Noite e os White Walkers. Uma vez, há muito tempo já, o George Martin falou que ele não sabia quais deuses eram reais ou não em Game of Thrones. Por isso a importância da interferência deles na história. Então pensa, e se o Senhor da Luz for o verdadeiro vilão do universo Gelo e Fogo? Quem disse que deuses em Game of Thrones são justos e perfeitos? A própria perdição de Valíria pode ter sido causada por um deus, pode ter sido uma punição, para então toda a história valeriana terminar onde terminou, em extinção. Eu criei um termo para denominar tudo isso que eu estou falando aqui, chamado veneno valeriano. Veneno porque é algo que foi se espalhando por toda a linhagem Targaryen de forma mortal até eles entrarem em extinção, que é basicamente o que aconteceu no final de Game of Thrones, Restou um Targaryen, que é o Jon, o Aegon, só que nem adianta, porque ele não vive como um Targaryen, não usa o nome da família, não ficou com o trono no final e ainda por cima vive como um bastardo exilado. Esse é o veneno valeriano. Não existe interpretação única e definitiva a quase nenhuma forma de arte, e é exatamente por isso que a gente pode ter a nossa interpretação, a nossa percepção, baseado na forma que a gente absorve a história da série. Ou seja, é assim que eu interpreto a história da casa Targaryen. Na minha visão, nada do que acontece com eles é à toa, nada é acaso. Sempre teve o Deus Vermelho arquitetando tudo que aconteceu de ruim com o sangue valeriano. E olha que esquisito. Assim que o Jon foi revivido, a Melisandre chegou e perguntou a ele o que o Jon viu, pra onde ele foi, Como que foi o pós-morte do Jon Snow? Porque se ele morreu, ele deve ter visto alguma coisa. Mas aí ele responde que não tinha absolutamente nada. Jon Snow morreu e não viu nada. Então será mesmo que existe algum outro deus além do Senhor da Luz em Game of Thrones? Existe um deus, mas não tinha nada preparado para o Jon Snow quando ele se foi. Então eu fico pensando, será que o Senhor da Luz apenas brinca com os seres humanos montando a narrativa que ele quer, mas na real ele não se importa com ninguém e por isso que o Jon Snow não viu nada? Afinal não tinha nada feito para os humanos após a morte? Bom, o Senhor da Luz é o Deus que controla a morte e a vida, tanto que ele consegue reviver ser humano. Então, se ele tem todo esse poder, ele também pode ser o Deus que comanda absolutamente todo o resto do mundo. Por quase 3 séculos, essa família dominou Westeros. 17 reis Targaryen subiram ao Trono de Ferro. Olha como eles eram imbatíveis e era uma linhagem tão inigualável que a única coisa que poderia derrubar a casa Targaryen seria a própria casa Targaryen. Esse é o veneno valeriano. Comenta aqui a sua opinião sobre tudo isso. Eu quero muito saber o que você pensa, já que eu nunca vi ninguém falando desse aspecto da casa Targaryen, envolvendo deuses e magia, até levar os Targaryen à total perdição.
Até mais.